64% dos profissionais de marketing já utilizam inteligência artificial no seu dia a dia. E 98% dos líderes de marketing já planejam e executam como utilizar a inteligência artificial para otimizar o marketing. Eu sou Jobel Casper, fica nesse vídeo se você quer saber como a inteligência artificial está mudando todo o cenário do marketing no mundo. Sinceramente, 64% das pessoas que trabalham com marketing utilizando inteligência artificial, eu acho ainda muito pouco. Porque não faz sentido nenhum mais a gente trabalhar hoje em dia no marketing sem utilizar de ferramentas que são as inteligências artificiais para que a gente consiga ter mais produtividade. Então, sinceramente, esse número sai de um estudo, mas ele é um número que, para mim, a minha perspectiva, ela ainda não faz sentido. Deveria ser 100% das pessoas que utilizam a inteligência artificial no seu dia a dia, principalmente no marketing. Então, a gente sabe muito bem que a inteligência artificial ela é utilizada para não substituir uma pessoa necessariamente, mas sim para a gente conseguir ter mais produtividade e eficácia nas nossas entregas. Então, se você não utiliza a inteligência artificial, nem que seja no modelo mais básico possível, que é utilizar o ChatGPT, o Grok, o Perplexity, qualquer uma dessas inteligências artificiais, o Claude, para utilizar no seu dia a dia, criar um texto mais alinhado, fazer uma campanha mais harmoniosa, conseguir até mesmo criar imagens, vídeos, etc., com certeza você está perdendo tempo. Porque todo esse cenário que nós vivemos hoje, ele vem se alterando e numa sequência lógica. Aqui a gente pode dizer o seguinte, que lá nos anos 2000, a gente já tinha algoritmos que começaram a surgir para traçar esse ponto de recomendação de produto, para a parte de e-commerce principalmente. Então lá nos anos 2000, a gente já podia ver uma fagulha disso acontecendo. E lá em 2010, a gente começou a ver com muita força as plataformas trazendo automação. Então, automação de e-mail marketing, automação de SMS, automação relacionadas a... Por quê? Porque eles conseguiram ter um pouquinho mais de dados. Então, lá nos anos 2000, eles trouxeram a parte de recomendação porque eles conseguiram puxar dados do comportamento do usuário. Lá em 2010, já foi uma evolução muito grande. E em 2018, a gente vê o surgimento do BERT e do GPT-2, que eles utilizam de todos esses pontos relacionados a dados, muito focado naquela época, para fazer textos automatizados. Então, a gente vê uma evolução. E no final, essa evolução, obviamente, ela é vinculada a todo o foco em tecnologia, mas no fundo, é como utilizar os dados ao favor nosso no marketing. Como a gente consegue, no final do dia, trazer uma recomendação mais apropriada para a pessoa que está olhando um produto específico no e-commerce. Como a gente identifica, por exemplo, qual é o e-mail correto que aquela pessoa deve receber depois de 2 meses da primeira compra. Então, tudo isso ele vem vindo e até o momento atual, que a gente tem a inteligência artificial plugada com uma camada muito grande de dados. Por mais que a gente tenha LGPD, a gente tem restrições em relação a dados, nós temos hoje muito mais dados e muito mais tecnologia que a gente consegue plugar. Então, por mais que eu falei no começo lá, que se você não está usando um GPT, ou ChatGPT, qualquer outra ferramenta aí para conseguir otimizar o seu dia a dia, você está para trás. Mas a gente tem que ter uma noção que quando eu falo sobre inteligência artificial no marketing, eu não estou simplesmente falando sobre a questão de geração de texto, imagem, vídeo, etc. Eu estou falando em ele ser mais uma pessoa ou várias pessoas, na verdade, dentro da sua estrutura de marketing. Então, se você é de uma estrutura pequena de marketing, você tem uma oportunidade agora de ter no final do dia vários agentes que são como se fossem várias pessoas nessa estrutura atual para te auxiliar a fazer uma campanha mais assertiva, para te ajudar a verificar se aquela campanha que você fez ela atinge a persona que você deseja da forma correta, se aquele cohort está sendo atingido do modelo correto. Porque é isso que essas inteligências artificiais elas possuem também. Elas te ajudam tanto a criar coisas, como elas te ajudam a aprimorar, como te ajudam a verificar se aquilo faz sentido ou não. Tá? Algo que no passado demoraria muito tempo. Mas a gente não vai ficar preso apenas nisso não. A gente tem que pensar que a inteligência artificial, sim, ela automatiza tarefas repetitivas, principalmente, né? Então, se a tarefa que você está atuando hoje é repetitiva, ficaria ligado. Porque nos principais pontos onde as pessoas têm medo que a inteligência artificial vai substituir o meu emprego, é porque você não está usando de fato de estratégia, de criatividade um pouco mais profunda.
Aquelas funções relacionadas a simplesmente fazer uma tarefa específica e não precisar não precisar pensar muito sobre isso, é receber um criativo e simplesmente fazer o criativo, fazer o texto específico, etc. Essas aí eu diria que estão sim em jogo e eu ficaria um pouco mais ligado e tentaria caminhar por uma camada mais estratégica, na qual eu comando, como se fosse um diretor de marketing, um diretor criativo, que utilize das várias pessoas que agora são inteligências artificiais para conseguir fazer essas entregas específicas. E claro que a gente sabe que as inteligências artificiais são muito boas hoje, por exemplo, essas generativas, para a questão de criação de scripts, de vídeos, de textos principalmente. Isso faz com que a gente tenha uma oportunidade nesse momento para conseguir fazer uma volumetria muito maior que a gente não conseguia no passado. E eu sinceramente acredito que a gente está numa janela de tempo muito importante, porque em relação aos próximos meses e anos, essas coisas andam muito rápido, né? Eu falei de 2010, eu falei de 2018, e agora a gente está vivendo uma outra era, uma era onde as coisas acontecem ainda mais rápido do que aconteciam no passado. Então você precisa ficar muito esperto em relação a como você vai utilizar a inteligência artificial daqui para frente para conseguir otimizar essas coisas. Beleza, e você sabia que existe um estudo também da McKinsey que está prevendo que a gente vai ter 4,4 trilhões de dólares representando ganho em produtividade com as inteligências artificiais. E essa janela de tempo, que eu também estava falando agora há pouco, ela é muito voltada ao seguinte. Pensem, se todo mundo utilizar inteligência artificial para gerar muito conteúdo para colocar no LinkedIn, muito conteúdo para colocar no Instagram, muito conteúdo para fazer blog de SEO, o que vai acontecer em relação ao tempo? Tanto a questão de competitividade nesses locais ela vai aumentar muito, então se você tem que ser um profissional muito mais capacitado para conseguir de fato chamar a atenção daquela pessoa, mas também com o tempo vai começar a ter restrições em relação a esses canais sociais principalmente. Então hoje aquelas interações onde uma inteligência artificial é conectada e posta automaticamente no LinkedIn, posta automaticamente no Instagram, pessoal, pensem isso em larga escala, com todo mundo fazendo isso. Ninguém vai querer ver esse ponto. Então, a gente tem a oportunidade de inteligências artificiais, mas, ao mesmo tempo, a parte criativa humana ela não morreu. A gente quer ver conteúdos humanos, a gente quer falar com humanos, nós estamos sempre buscando esse ponto. Então, não se prendam apenas nisso. Se prendam em como eu utilizo as inteligências artificiais a meu favor no marketing, para conseguir fazer com que a minha marca, a minha empresa, ela consiga no final do dia gerar mais faturamento. Marketing, se não for para vender, ele se torna difícil de se provar na maior parte das empresas. Claro que existem empresas onde o orçamento ele é completamente focado lá na parte de branding, etc., que ela é muito importante, ela é necessária para favorecer nós numa escolha na hora de comparar entre concorrentes, mas a gente está falando de uma realidade aqui de 99% das empresas não tem um budget para isso. Então o marketing, sim, ele está voltado a conseguir leads, que esses leads, no final do dia, se tornem faturamento. Estou só falando de leads relacionados a B2B, mas B2C também. Como eu falei antes também, a parte de dados ela é muito importante. E isso hoje acaba sendo uma restrição para muitas empresas utilizarem a inteligência artificial de uma forma um pouco mais profissional. Porque, como eu falei no começo, o ChatGPT ele é muito bom, muito legal, mas ele é simplesmente a parte mais básica hoje das inteligências artificiais. Nós temos ferramentas como a N2N, a Make, talvez um pouco mais simples para a maior parte das pessoas também, que elas plugam e criam fluxos, de fato, de inteligência artificial que permitem que a gente faça um atendimento a uma pessoa pelo WhatsApp completamente automatizado. Até mesmo ligações hoje em dia já fazem isso. E não só isso, pessoal. A gente pode fazer um fluxo nesses locais que ele recebe os dados do cliente, ele entende profundamente, ele já monta a proposta, ele manda a proposta para a pessoa, depois faz o follow-up, tudo isso automatizado pelo N8N, por exemplo. Tá? Só que hoje acontece que isso não é democratizado, porque uma pessoa para conseguir fazer isso tem que ter um entendimento profundo de programação muitas vezes. Conseguir setar um servidor, conseguir fazer a lógica completa das automações, só que com o tempo essas coisas vão ser democratizadas,
vão surgir soluções plug and play, ou seja, que simplesmente você se cadastra e já consegue fazer esses pontos também, tá? Só que isso também talvez demore um pouquinho. E nesse meio tempo é importante que você já comece a criar essa lógica e estudar sobre esses pontos específicos. Então, a gente sabe que a inteligência artificial ela é essencial no marketing moderno, ela acelera processos, ela aumenta a precisão, ela pode aumentar o nosso ROAS, o nosso ROI, mas ela não tira a necessidade de a gente conseguir equilibrar a tecnologia com a criatividade humana. A gente não pode deixar essas inteligências artificiais roubarem nossa criatividade. Então a gente não tem mais ideias próprias, mas sim a gente simplesmente vai lá e coloca um prompt e ele traz isso para nós tudo prontinho. Quando vocês fazem isso, a gente perde um pouco da questão da responsabilidade e até mesmo do valor real que a gente pode estar gerando. Então, sim, utilize tecnologia e não esqueça da questão da criatividade. Não pare de estudar, não acredite que a inteligência artificial vai fazer tudo por você em todos os pontos. Você vai precisar ainda defender as suas ações numa reunião de board, você vai precisar apresentar muitas coisas muitas vezes, você vai precisar estar frente a frente com outras pessoas. E para isso, a inteligência artificial sim, ela vai te auxiliar em alguns pontos, mas ela não vai te ensinar a fazer tudo na frente das pessoas, muito menos a interação humano com humano. Então, eu fico com esse ponto aqui para vocês. Não esqueçam de utilizar a tecnologia, a inteligência artificial, estudem profundamente sobre isso, mas também não percam a sua criatividade passando tudo para ela, mas sim utilize ela como uma ferramenta de fato. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso é uma tendência que já vem acontecendo muito forte. 2025 vem acelerando muito isso, inteligência artificial no marketing, vendas, em todos os setores e todas as empresas. Então, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, comenta aqui embaixo e inscreva-se no canal. Até a próxima. Valeu, tchau!